Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que iremos meditar está na carta que Tiago escreveu no seu capítulo 4, no versículo 6. Tiago 4, 6, que diz assim: Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui nós vemos Tiago advertindo, nos ensinando que a graça de Deus, ela tem proporções. Ou seja, nós podemos desfrutar de muita ou de pouca graça, mas temos que fazer uma diferenciação. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, nós desfrutamos da graça de Deus, mas é a graça salvadora. Pois ele diz que mediante a graça, por meio da fé, nós alcançamos a salvação em Jesus Cristo. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, Deus nos faz um favor que nós não merecemos e nós passamos a ter a nossa alma salva do inferno, salva da condenação eterna. Então nós temos a graça salvadora. Mas nós temos também uma graça que nos ajuda a caminhar, a viver, a trabalhar na presença de Deus. Ela tem medida e ela é de acordo com a nossa fé. Tanto que um texto diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais for a abrangência, quanto maior for a abrangência do pecado, muito maior é a abrangência da graça. E aqui Tiago nos revela algo de maravilhoso. Ele diz, mas ele, ou seja, Jesus Cristo, nos concede graça maior para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Aí ele fala, por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos. Orgulhoso aqui não é só pessoas que não professam sua fé em Jesus Cristo. Quando ele diz que Deus se opõe aos orgulhosos, ele fala até daqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas vivem de forma orgulhosa. Deus se opõe a esses também, a crentes e não crentes. Temos que tomar cuidado. Porque mesmo sendo crente, nós estamos sujeitos ao pecado do orgulho, assim como foi com Satanás. Ele era o querubim ungido de Deus, assistia lá a Deus na eternidade, servia a Deus lá na eternidade, estava ali próximo de Deus. E quando o orgulho entrou, ele pecou e caiu. Ou seja, nós estando na presença de Deus, servindo a Deus, estando ali fiéis na igreja, nós estamos sujeitos ao risco de nos tornarmos orgulhosos e de cairmos da fé. Então Deus se opõe, é o próprio Deus que se opõe aos orgulhosos. Se você conhece uma pessoa orgulhosa, você não precisa se opor a ela, você só tem que orar e jejuar pela vida dela. Porque essa pessoa orgulhosa, é Deus que vai se opor a ela. Olha que interessante. E ele fala assim, mas concede graças aos humildes. Ou seja, quanto mais nós formos humildes de coração, humilde não é ser coitadinho. Quanto mais nós formos humildes de coração, mais graça de Deus nós vamos ter na nossa vida. Quanto mais nós nos humilharmos diante de Deus, mais graça nós vamos ter. Quanto mais nos humilharmos para servirmos aos nossos irmãos, mais graça de Deus nós vamos ter. Então a graça aumenta na nossa vida quando nós nos diminuímos. Por isso que João Batista disse, o que me importa é eu diminuir para que ele cresça. João Batista já estava alcançando o princípio da graça, da força que nos dá para trabalhar e servir ao Senhor. E Tiago vem e traduz a palavra de João, que era necessário que ele diminuísse para que Jesus crescesse. Tiago fala, quanto mais nós nos humilharmos, mais a graça vai superabundar sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ajude cada vez mais para que essa graça cresça na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.